Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série sobre as novidades do Laravel 9. Nesse vídeo nós vamos trabalhar e entender um pouco sobre o papel do enums em alguns pontos do Eloquent e também o uso deles em rotas. Então a gente vai aprender essas duas novidades aqui que envolvem enums aqui do PHP 8.1 especificamente. Aqui na nossa tela, só para ter um exemplo bem pontual, claro que eu não estou fazendo um sistema aqui, mas para a gente ter um exemplo assim pontual que faça sentido, eu gerei aqui um model order, tá? Com o parâmetro "-m", então ele cria um model, já cria uma migration para a gente aqui e basicamente já deixei aqui o histórico aberto para que você entenda o que eu fiz aqui, para que a gente possa prosseguir com o exemplo e também já dar uma agilizada no nosso processo. Então, basicamente eu estou aqui no projeto, tá? Antes da gente começar de fato, deixa eu só aumentar aqui a fonte do editor. Beleza. E um ponto aqui antes da gente continuar, tá? A gente mostrou no vídeo passado várias novidades. E uma delas foi essa questão de você definir do paginador o uso do Bootstrap 5, tá? E aqui no caso, eu mostrei aqui esse método, tá? O if bootstrap 5, mas aqui tem um pequeno adendo, uma pequena correção já aproveitando o ensejo. Eu não sei onde eu estava com a cabeça na hora, mas aqui não seria o if bootstrap 5, mas sim use bootstrap 5, tá bom? Então, caso você tenha algum erro por conta de estar testando essa novidade, tá? Saiba aqui que o nome correto do método é use bootstrap 5. Tá bom? Vai ficar o adendo aqui. Basicamente esse é o ponto, tá bom? Então vamos continuando aqui com o nosso conhecimento de hoje. Então, enums, tá? Resumindo aqui pra gente, eles vieram na versão do PHP 8.1, ou seja, por mais que você tenha o PHP 8 e tenha o Laravel na versão 9, lembrando que o Laravel 9 é PHP 8+, mas especificamente essa parte de enums, tá? Você vai ver isso na versão 8.1. Então, esses exemplos você precisa ter a versão 8.1 do seu PHP disponível, não a 8.0, tá? Então, se a gente olhar aqui, PHP-V, a gente tem aqui a versão 8.1 do PHP, para que a gente possa entender e fazer o enums aqui pra gente. Eu vou deixar um artigo aqui bem interessante do Stitcher.io sobre enums no PHP, tá bom? Para que você possa se aprofundar e entender as nuances, tá? Porque a intenção aqui não é falar sobre enums especificamente, mas o que ele agrega lá no Eloquent e na parte de rotas também. Então, eu fiz aqui basicamente, tá? Vou abrir aqui a migration de orders. Tá? E aqui basicamente eu poderia fazer um table foreign ID rapidamente aqui, indicar que essa ordem pertence a um usuário e fazer o cascade on delete por causa da remoção do usuário, remover também as ordens. Basicamente aqui é só um exemplo simples, então eu vou colocar aqui uma coluna de JSON para as orders. Poderia ser long text também. E ponto, começando aqui na nossa migration. Você pode usar tranquilamente o enum do MySQL, tá? Então, normalmente você viria aqui faria um enum. Vamos colocar aqui como status. E você listaria aqui um array com, por exemplo, waiting, tá? Esperando, no caso, a aprovação. Vou colocar aqui em cooking, tá? E vamos colocar aqui, por exemplo, em delivery. Você consegue utilizar normalmente o enum como uma coluna da sua tabela no seu MySQL. E aí aqui no caso, o status, você vai poder passar somente uma dessas três strings aqui como valor para o status, tá? Então, basicamente, o enumerator ele vai listar para você, claro que resumindo, uma lista de valores aceitáveis
dentro de um dado, por exemplo. Em relação a um dado, no nosso caso aqui, orders, para a coluna status, eu aceito um dos 3 valores que eu escrevi aqui, waiting, cooking ou in delivery. Então, se você colocar qualquer coisa fora disso, automaticamente do banco vai subir uma exception em relação a você estar colocando um valor para status que não está listado ou não está enumerado, tá? Então, dessa forma, você pode trabalhar normalmente. O único problema que, dadas as minhas pesquisas e uso do dia a dia, é que modificar isso aqui a um passo que o teu projeto já está no ar vai ser bem trabalhoso, tá? Então, no caso do Enumerator, o mais recomendado é que, eu sei que isso não é o mundo ideal, mas que você, para aqueles status, quando você usar o enum no MySQL ou no teu banco, você colocar os status já que vão ser utilizados por um bom tempo, tá bom? Pelo menos esse seria um mundo ideal, tá? Mas aqui no caso eu não vou trabalhar com enum no nível do banco, tá bom? Então eu posso remover isso aqui daqui. E eu posso até, por exemplo, que eu vou colocar string mesmo, tá? Não vai ser um enumerator tipo de coluna no MySQL. E eu posso até colocar já por exemplo, um valor default aqui. Até colocar minúsculo mesmo, tá? Wait. Esse wait, basicamente, eu quero indicar que eu estou esperando aprovar para começar a produzir a minha ordem no restaurante, por exemplo. Tá bom? Agora, subindo o nível, vindo para a aplicação, a gente posso até, por exemplo, criar aqui, ó, em app, botão direito, new file, vou colocar aqui, ó, enums, vou criar aqui, por exemplo, um order status.php, tá bom? Nesse namespace enums aqui. E aí vou definir rapidamente aqui, namespace app enums, enum order status, tá bom? E aqui eu posso definir, então, case waiting, case in cooking, case in delivery, tá? Então a gente pode tranquilamente definir o nosso enum, tá? Então aqui está enumerado os estados que são válidos para uma ordem, tá bom? Se eu precisar no futuro adicionar mais um, sem nenhum problema, estou aqui no nível de aplicação, poderia colocar, por exemplo, delivered, tá? Qualquer coisa assim, tá bom? E como que eu posso, por exemplo, combinar isso aqui? Onde que o enum poderia ser combinado? Dentro do Eloquent e também na parte de rotas. Na parte do Eloquent, por exemplo, a gente tem um model order aqui. Eu poderia tranquilamente definir aqui o nosso casts, tá? E aí, fazer o cast justamente, tá? Para nossa coluna status, tá bom? Então, indicando aqui no caso o nosso order status, tá? Nesse caso, eu vou fazer aqui, ó, use app enums order status, tá bom? Então aqui, automaticamente para essa coluna status, eu tenho um enumerator fazendo o cast em cima dessa coluna e os valores das colunas encontrados na base vão, ao recuperar esse model, ser retornados dentro do enum, em um dos casos da listagem do enumerator que a gente acabou de criar aqui, tá? Então, por exemplo, no caso aqui, a gente tem o waiting. Então, se eu chegar na base e ter um status waiting lá para mim, eu já vou ter basicamente, quando eu recuperar esse model, por conta do casting, quando acessar a coluna status, eu vou ter um enumerator naquele retorno que faça o caso com uma dessas opções, que no caso que eu falei que é o waiting, tá bom?
Então, eu ainda posso colocar também o valor aqui, então, weighting. Tá, vou colocar aqui para todos, já a gente entende por que tá dando esse problema aqui. Colar aqui, claro que não vai ser igual, tá? Então, e cooking, delivery, e, por exemplo, delivered, tá? Quando a gente define os valores aqui para cada uma desses enumerators aqui, desses status, eu vou precisar indicar o retorno, tá? Aqui pra gente desse enum. Então, os valores aqui vão retornar uma string pra gente, tá bom? Aí, desta maneira, eu consigo indicar que o weighting, ele vai fazer o caso com o enumerator weighting aqui para mim, tá? E o mesmo vale para cada um dos outros que nós tivemos aqui, tá bom? Então, vamos aqui no nosso arquivo de rotas web. Acho que eu vou fazer aqui abaixo mesmo. Tá? Primeiramente, eu vou inserir uma order aqui. Então, por exemplo, eu acredito que eu não tenha nenhum usuário nessa base. Deixa eu só vir aqui, né? PHP Artisan Tinker. Beleza, então eu vou criar aqui um usuário, deixa eu colocar aqui a seta para cima, pegar aqui o create, tá? Vou dar um enter, posso iniciar aqui o meu array, então name o e-mail, password, é isso que eu preciso. Fechar aqui o nosso array, fechar aqui o método create, ponto e vírgula é opcional na verdade aqui, tá? Então já temos aqui um usuário, sem problemas, a gente pode fazer aqui user, tá? Então user orders create, tá bom? A gente pode, deixa eu só verificar aqui qual foi o nome da coluna. Na verdade aqui essa coluna eu posso chamar de itens, tá? Claro que aqui é bem pontual, os itens poderiam ser colocados em uma outra tabela. Aqui no caso eu estou colocando a ideia que eu estou serializando isso, tá bom? Basicamente é o que eu tenho aqui. Então eu poderia fazer aqui vamos dizer que item teste item, tá? Um exemplo bem pontual mesmo, tá bom? Para esse caso aqui, basicamente eu já conseguiria criar uma ordem, tá? Somente com os itens. Como eu coloquei aqui por default o status como esperando, basicamente nesse momento aqui ele vai ficar como esperando o status ali pra gente, tá bom? Então vamos só fazer aqui o seguinte, eu vou aqui em ordem, eu vou definir aqui o nosso fillable, então itens e status, mas que eu não tenha passado ali, tá bom? E aí eu posso, primeiramente, claro, só sair aqui do Tinker, limpar minha tela. Posso executar aqui um PHP Artisan Migrate, tá? Foi migrado com sucesso. E
vamos acessar aqui no nosso Chrome a rota orders. E antes disso, eu vou fazer um return nesse create, tá, de orders. É claro que se eu vier aqui executar essa roda, nós vamos ter um pequeno erro. Então, deixa eu só vir aqui, Ctrl P users, no model, e eu vou definir a ligação com orders. Então, o usuário, ele pode ter muitas ordens, por isso eu vou retornar aqui um this has many order class, tá bom? Então, esse usuário, ele pode ter muitos pedidos, tá? Pedidos aqui pra gente está sendo representado pelo model order aqui pra gente. Então, vamos aqui, vamos atualizar. Opa, vamos acessar orders, né? Tá? Beleza, acabei esquecendo um pequeno detalhe aqui, tá? Tá me reclamando aqui que o argumento, né, os valores passados tem que ser do tipo array para esse método parametrize do Grama, do database, e eu passei um inteiro. Esse erro aqui, na verdade, como eu estou trabalhando aqui com a coluna JSON para os itens, eu vou precisar fazer o casting também aqui, tá? Então, eu vou adicionar aqui dentro de order, casting, aqui o nosso itens, e vou dizer que o tipo dele, tá, vai ser manipulado como JSON, tá bom? Desta forma, o Laravel serializa para a gente em JSON e salva, e no retorno entrega novamente para a gente um array, tá bom? Então, vamos voltar aqui, vou corrigir, tá? E aí a gente teve o retorno aqui tranquilamente. Então, itens, a gente tem aqui o item teste, o ID 1 inserido, tá? E o nosso user ID, tá bom? Então, sem nenhum mistério, na verdade, até aqui mesmo, tem aqui o PHP MyAdmin, só para a gente agilizar rapidamente aqui. Deixa eu acessar aqui o banco 9, orders, tá? E aí está aqui pra gente, e o waiting, sem nenhum mistério, porque está o valor default. Então, primeiro ponto aqui, quando eu chegar, por exemplo, aqui no nosso web, tá? Vou só comentar isso aqui. Se eu chegar aqui e a gente já tem a ordem criada, então vamos pegar ela aqui, tá? E eu vou fazer aqui para você verificar um return order status, tá bom? Então vamos ver o que isso vai retornar para a gente começar a entender esses comportamentos, tá? Então vamos, nesse ponto aqui, a gente teve o que? A gente teve um retorno de dentro do response, né? Um erro aqui para a gente no setContent, e ele diz que a gente tem que retornar o tipo string ou nulo. Nesse caso aqui, a gente entregou para ele um app no useOrder status. Por quê? Porque como a gente fez o casting do status com o enumerator, a gente vai ter um enumerator, tá? Order status sendo retornado com o caso para o status da coluna, que é o waiting. Então, se a gente vier aqui e fizer um DB para a gente verificar o que a gente tem aqui, você vai entender o retorno e o porquê do erro nesse momento do retorno do status, tá? Ó, então, a gente tem aqui o enumerator, que é chamado de waiting, que é como se fosse uma chave, mas é uma lista de um valor padrão que a gente espera, tá? E eu consigo passar um valor para ele, que foi justamente o valor que está na nossa coluna na base, tá? Para que ele faça o match corretamente. E aí, ao invés de eu ter somente uma string sendo retornada, eu tenho para mim o nosso enumerator com o valor para caso válido que foi encontrado a partir da base. Bom, se a gente chegasse aqui, por exemplo, e colocasse qualquer coisa aqui, salvasse, tá? Eu estou aqui na tabela, só atualizar aqui. Olha o que acontece pra gente, vindo da base para cima. Ele me disse que
esse nome doido aqui, ele não é um válido, tá? Ele não é um valor válido no nosso enum order status. Então, aqui entra já um comportamento bem importante para você entender dos enumerators. Os enumerators, eles realmente são uma lista de casos válidos e o que for fora essa lista vai ser considerado um valor inválido, tá? Ou seja, já temos uma própria validação em cima desse tipo de dado. Claro que a gente tem uma exception, mas essa exception seria tratada de alguma forma no teu código, tá bom? Então, esse aqui é um primeiro ponto, tá? Ele não é somente para retornar um enumerator com o valor listado e você acessar isso, não. Você também tem essa validação de o que não estiver na lista vai ser automaticamente considerado como inválido. Aqui para mim, deixar eu voltar o waiting aqui. Tá? Então, voltei aqui. Beleza? Poderia acessar normalmente status value. Tá bom? Sem nenhum mistério. Status name. Tá bom? E aí você tem essa possibilidade de fazer essa questão do casts. O ponto importante aqui é que se a gente... Deixa eu até voltar aqui o nosso user. Assim como na leitura a gente tem esse controle com base no enumerator nos casos válidos, quando você inserir, você também vai ter esse tipo de controle. Então, se eu fizesse aqui status igual a OK, por exemplo, na criação de mais uma ordem, a gente pode vir aqui, atualizar. Deixa eu só modificar aqui o nome da variável do user que a gente voltou. Beleza? Então aqui, tá? Se eu atualizar, ele já vai me validar também, dizendo que OK, ele não é um valor válido para o enum. Então, OK não é um status, não é um estado válido enumerado, tá? Ou listado ali como um valor válido para ser salvo nessa coluna status, ou qualquer outra coluna que indicasse o estado daquele dado que você quisesse controlar via enumerator, tá bom? Então, tanto na leitura, se o valor da coluna não for um enumerator válido, ou não estiver enumerado ali como válido, ele já vai lançar o erro, assim como no salvar também, tá bom? Então isso aqui é bem interessante. E aí, nesse caso, o que a gente tem aqui em cima do Eloquent, você consegue usar um enumerator aqui como casting, tá? Só lembrando aqui que casting, basicamente, o Laravel ele vai tratar aquele dado com o valor que você informar no casting para aquela coluna, tá? E aí você consegue usar a partir da versão 9 também um enumerator para casos de status, como eu mostrei aqui. E aí só um último ponto bem tranquilo também é que vamos, por exemplo, vir aqui. Deixa eu só fazer aqui executar esse outro teste aqui com, por exemplo, vamos dizer que o status está sendo criado como in delivery, tá? Um exemplo aqui pra gente. Opa, no caso de in delivery, que é o valor pra gente, tá bom? Então, in delivery, se eu vier aqui no Chrome novamente, atualizar. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Ele acabou sobrescrevendo aqui abaixo. Eu copiei, então só colocar aqui um list. A gente já vem para esse exemplo aqui abaixo. Tá bom? Então, voltando aqui, eu vou atualizar. Ficou tudo em branco, sem nenhum problema, não retornei nada, né? Tá comentado aqui o DD. E se eu vier aqui na base, tá? Ó, você percebe que os itens foram salvos sem problema e o status também respeitou normalmente, porque é um status válido enumerado ali como válido, como aceito, tá bom? Então, desta forma, espero que tenha ficado claro. Vou deixar link sobre o enumerator para que você se aprofunde, tá? Lembrando que ele é PHP 8.1+, tá bom? Então,
fica aí esse ponto dentro do casts, usando enumerators a partir da versão 8.1 dentro do Laravel 9. Tá? 8.1 do PHP dentro do Laravel 9. Vamos aqui no nosso list. Acho que aqui você já vai até entender um pouco do exemplo que a gente vai fazer aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui status. Tá? Status aqui pra gente. Posso colocar aqui um status. Beleza. Esses exemplos aqui eu vou só remover aqui. Esse create aqui também. Eu vou fazer aqui orders. Tá? A gente já vai entender aqui esse exemplo bem pontual, bem tranquilo de entender também. Então, eu posso ter um valor dinâmico aqui para o status. Então, por exemplo, posso fazer aqui onde status seja igual a status. Tá? E antes disso, eu vou fazer aqui um dd em status. Mas vou deixar comentado por enquanto. Tá? Tá bom? Então, vamos aqui no Chrome. Eu vou aqui no list. Orders barra list barra qualquer coisa, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. A gente, como eu não fiz um get, a gente não teve nenhum erro, não teve nada retornado, na verdade, tá? Aqui, falando melhor, a gente não teve nada retornado, por quê? Porque ok, pra gente, ele não é um status válido, mas nesse caso aqui, sem nenhum problema, é algo normal buscar isso na base. Mas, por exemplo, se eu chegar e tipar, vou copiar aqui só para agilizar o namespace. Se eu tipar esse status como o nosso status, tá? Vamos voltar aqui, atualizar. Você vai perceber que a gente teve um 404 e não um retorno do banco para resultado buscado onde o status seja igual a qualquer coisa que eu listei aqui. No caso, qualquer coisa, se ele não encontrar o status para retornar como cláusula, ele retorna vazio. Mas aqui, o grande ponto para a gente é que quando eu tipo esse parâmetro como um enumerator, vai agir do mesmo modelo, só que com um retorno diferente. Como assim? Ele vai verificar se o que vier nesse parâmetro bate com alguma das opções enumeradas dentro desse nosso order status, que é um enumerator. E aí, não existindo, ele já dá um 404 automaticamente para a gente. Se existir, por exemplo, a gente colocar aqui o waiting, a gente já conseguiu filtrar algo e retornou uma ordem aqui para a gente, tá bom? Se eu colocar aqui em delivery, tá? Ele já encontrou também. Se eu colocar um delivered, ele já passa, não deu 404, por quê? Porque delivery está listado lá como um valor aceito pelo enumerator, tá? E aí ele vai tentar buscar os pedidos com status delivered, não vai encontrar, retorna vazio para a gente, tá? Uma collection com os itens zerados. Então, basicamente, esses são os dois pontos que eu queria mostrar aqui. Um é, na parte de castings, você poder utilizar esse enumerator para fazer esse controle de status válidos, de estados válidos no momento da leitura, no momento da inserção, tá? E essa listagem enumerada, como mostrado aqui, você também pode usar para typecasting dentro de um parâmetro dinâmico de rota, tá? Então, o status aqui, quando ele é injetado o valor que a gente digitou na rota, automaticamente o Laravel vai procurar dentro desse enumerator que eu fiz o typecasting aqui, para verificar se esse valor vindo é um valor válido. Não existindo no enumerator, ele vai automaticamente dar um 404 para a gente. Existindo, ele passa e você continua as suas execuções normalmente, tá?
E aí só um ponto, quando ele passar esse status aqui, tá? Isso aqui é bem importante pontuar. Ele, como eu estou injetando um order status, que é um enum, que é um enumerator, e o Laravel encontrando o enumerator válido listado ali dentro, ele vai te entregar esse enumerator como resultado, tá? Naquele parâmetro. Tá bom? Então isso aqui é bem importante de pontuar. E você percebeu até um ponto bem interessante, que o próprio Laravel conseguiu manipular esse enumerator para fazer a busca dentro do model, tá bom? Mas você poderia tranquilamente fazer aqui um status setValue, tá bom? Sem nenhum problema. Veio vazio, se eu colocar aqui em delivery, tá? Então isso aqui é bem interessante a gente conhecer, e eu vou deixar aqui, tá, mais conteúdos sobre essa parte de enumerator, que você possa se aprofundar e, claro, até entender mais nuances desses pontos, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, qualquer pontuação, qualquer correção, não hesite em me chamar aí nos comentários, e já te convido, caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui do canal da Code Experts. Se esse vídeo trouxe algum insight interessante para você, se eu gostei aí, se não, deixe o não gostei, para que eu possa entender o que está funcionando, o que não está. E claro, se tiver algum ponto que a gente pode melhorar, também use os comentários abaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejo sucesso e nos vemos em breve no próximo episódio. Até mais.